Prezados compatriotas, a defesa do Banco do Brasil torna-se muito necessária nesse momento em que o banco está sendo atacado pelo atual governo, em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, refere-se a ele nos termos mais chulos e despropositados possíveis, né? Em que a privatização do Banco do Brasil é colocada em pauta por esse governo entreguista para satisfazer os anseios de especulação dos altos financistas do Atlântico Norte. Tanto é que, mesmo antes do Bolsonaro assumir, o Paulo Guedes já dizia que o Banco do Brasil tinha que ser entregue para o Bank of America, implicando uma completa desnacionalização do setor bancário brasileiro e uma grande perda política, econômica e social para o nosso país. E por que o Banco do Brasil é tão importante? Por que devemos combater a privatização dele? O Banco do Brasil é o maior banco brasileiro e um dos maiores bancos do mundo. É o banco com mais agências em nosso país, tendo mais de 5.400 agências, quando o segundo banco em agências, o Bradesco, tem pouco mais de 4.600. Ou seja, a diferença do Banco do Brasil para o Bradesco, do primeiro para o segundo colocado, é uma diferença grande. E o Banco do Brasil está presente em praticamente todos os municípios brasileiros. Assim como os Correios, é uma das instituições de integração e de unidade nacional no Brasil, e assim é desde o seu início, como nós veremos. O Banco do Brasil está envolvido no financiamento subsidiado à agricultura familiar, à agropecuária, às cooperativas agrícolas e industriais, aos estudantes universitários, por exemplo, o FIES, e ao esporte. O Banco do Brasil é agente central da construção da nação brasileira desde a sua criação, e a sua privatização só terá efeitos ruinosos ao Brasil. E quais esses efeitos? O encarecimento do preço dos alimentos e, consequentemente, a degradação da qualidade de vida das pessoas, o aumento da inflação, a perda de receitas de exportação do agronegócio, né? Esse setor também será bastante prejudicado. E mais do que tudo isso, a privatização e a destruição do banco, porque privatizar e destruir, a privatização e a destruição do Banco do Brasil implica a perda de soberania do nosso país, que deixará de ser o nosso Brasil brasileiro para se tornar uma mera reserva de acumulação para os grandes bancos do Atlântico Norte. E qual a importância histórica do Banco do Brasil? Vamos recapitular a história dele, que é muito pouco conhecida, mas se ele é hoje um dos maiores bancos do Brasil e do mundo, isso não é por acaso. Tem todo um percurso histórico que o levou a isso, e ao longo desse percurso histórico, a nação brasileira em seu conjunto foi bastante ajudada, foi bastante alavancada pela presença e pela orientação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi criado em 1808, sendo o quarto banco emissor do mundo, depois dos bancos nacionais da Suécia, da França e da Inglaterra. Ou seja, o Banco do Brasil foi um pioneiro, né, no sistema bancário mundial. O Banco do Brasil, essa primeira versão do Banco do Brasil, criada em 1808, quando Dom João VI e a corte portuguesa vieram para o Brasil, essa primeira versão do Banco do Brasil foi dissolvida em 1829, após ser falido tanto por Dom João VI quanto por Dom Pedro I. Em 1853, por iniciativa de Dom Pedro II, o Banco do Brasil foi recriado para dar suporte ao comércio e à indústria do Império Brasileiro. O ministro da Fazenda, Joaquim José Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí, apoiava a medida
e a operacionalizou pela fusão do que então se chamava Banco do Brasil, que era uma instituição privada pertencente pertencente ao Barão de Mauá, e o Banco Comercial, que também era um banco privado. Ou seja, então o Banco do Brasil o Banco do Brasil voltou a ser formado em 1853 para ser uma instituição de Estado para fomentar as atividades econômicas do Brasil, do Império Brasileiro, num período em que o Brasil passava por um processo razoável e relativo de industrialização. Em 1866 seria criada a Caixa Econômica com o propósito de fortalecer o protagonismo do governo central no sistema financeiro. A Caixa foi criada para colaborar com o Banco do Brasil nessa missão de dotar o Estado dos instrumentos financeiros para planejar e controlar os rumos do país. A recriação do Banco do Brasil, nesse contexto do Segundo Império, serviu à consolidação da unificação do Brasil pela nacionalização do sistema de crédito até então em mãos privadas. Então, o Banco do Brasil cumpriu seu papel de criador, de forjador da nação. Desde então, o Banco do Brasil cumpriu um papel fundamental na estabilização econômica do nosso país e no fomento às atividades produtivas e comerciais. Com a República, bem no iníciozinho da República, o Banco do Brasil foi transformado em Banco dos Estados Unidos do Brasil. Ou seja, a americanofilia estava em alta no início da República. Tanto é que o nome da República Brasileira era Estados Unidos do Brasil. E Rui Barbosa chegou a ter a ideia de que a bandeira do Brasil fosse listrada, verde e amarela, mas listrada, igual a dos Estados Unidos. Felizmente essa ideia não vingou. A bandeira brasileira que ficou e que temos até hoje, uma bandeira muito mais bonita, muito mais original, muito mais autêntica, muito mais verdadeira e muito mais brasileira do que aquele horror listrado, que não tem nada a ver com a gente. Mas no início da República essa americanofilia estava em alta. Os Estados Unidos eram o exemplo, e o Banco do Brasil teve o seu nome mudado para Banco dos Estados Unidos do Brasil. Ele voltou a se chamar Banco do Brasil em 1905, né? Quando então passou a cumprir o papel de Banco Central, ou seja, o papel de regulação da moeda e de supervisão do sistema financeiro, pois o Banco Central que conhecemos hoje só veio a ser criado em 1965, no governo Castelo Branco, já no regime militar. E ao longo da Primeira República, da República Velha, o Banco do Brasil teve essa função eminentemente de banco central. Com a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas ao governo, o Banco do Brasil passou a se tornar também um banco de desenvolvimento, sendo agente central da industrialização brasileira. Então, quando Getúlio ascende ao governo, o Banco do Brasil é reorientado. Ele passa a servir não só de banco central, mas também de impulsionador do desenvolvimento, fornecendo o crédito necessário para a ampliação e a complexificação das atividades produtivas, sobretudo na indústria e na agricultura. Foi o crédito do Banco do Brasil que salvou os cafeicultores brasileiros da recessão provocada pela quebra das bolsas de valores em 1929. Ou seja, o que salvou o café brasileiro foi o Banco do Brasil. A principal pauta de exportação do Brasil, quem salvou foi o Banco do Brasil. Né? Ou seja, então nós sabemos que não haveria Brasil sem o Banco do Brasil. Esse é só um exemplo. Né? Em 1931, ou seja, logo depois da Revolução de 30, Getúlio instituiu o monopólio estatal do câmbio, atribuindo essa função à carteira de câmbio do Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil passou a ser fundamental para a regulação regulação nacional, para a nacionalização da moeda e do comércio exterior do país. Em 1936,
Getúlio criou a Carteira Agrícola Industrial do Banco do Brasil, multiplicando o crédito público às atividades produtivas e impulsionando o desenvolvimento econômico e social. O Banco do Brasil foi importantíssimo nisso. Em 1941 foi criada a Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil para financiar o comércio exterior, por exemplo, financiando as exportações e subsidiando as importações de maquinaria necessárias para a nossa industrialização. E essa função de fomento ao comércio exterior em favor da industrialização e do desenvolvimento brasileiros foi aperfeiçoada em 1953, no segundo governo de Getúlio, com a criação da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil está já há bastante tempo intimamente associado ao fomento das atividades produtivas no Brasil. Está intimamente associado à indústria brasileira. O Banco do Brasil foi e continua sendo um agente central do desenvolvimento brasileiro. Isso só é possível porque ele é um banco público, porque o controle dele está nas mãos do Estado brasileiro, que pode utilizá-lo para direcionar o crédito para atividades de ganho coletivo, para atividades em que toda a coletividade ganhe. Como não é um banco privado, ele não tem a questão do lucro imediato. O lucro que ele busca é um lucro social, é um lucro nacional, é um lucro coletivo, uma vantagem coletiva e não uma vantagem privada. Isso só um banco público, só um banco estatal, como o Banco do Brasil, pode proporcionar. Ou seja, sem um banco público não teríamos a nossa industrialização, não teríamos o nosso desenvolvimento. É esse o papel de um banco público. Com a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, em 1945, e particularmente do Banco Central em 65, o Banco do Brasil perdeu a sua função reguladora e supervisora do sistema financeiro. Ou seja, o Banco do Brasil deixou de exercer o papel de banco central que até então ele exercia. Mas, ao mesmo tempo, aprofundou seu papel de banco de depósito e de patrocinador do desenvolvimento nacional, tendo se destacado em todo esse período, anos 50, anos 60, anos 70, no financiamento da agropecuária, da energia. Várias hidrelétricas foram financiadas pelo crédito do Banco do Brasil e também o financiamento das exportações. Ainda mais no período da ditadura militar, quando a política econômica do governo passa a direcionar recursos para estimular a exportação de bens industrializados, para o Brasil deixar de ser exportador de matérias-primas e passar a exportar os bens da sua indústria para estimular a indústria nacional, o Banco do Brasil cumpre um papel muito importante nisso. Não seria um banco privado que iria cumprir, porque o banco privado quer o lucro imediato. É sempre um banco público que tem que cumprir esse papel, porque metas coletivas devem ser direcionadas pelo Estado, porque não trazem lucro imediato, mas trazem um conjunto de melhorias de longo prazo, um conjunto de melhorias estruturantes que permitem depois até uma maior capacidade do setor privado de obter lucro. Mas o setor privado está interessado no curto prazo e é o Estado, através de bancos públicos, que direciona o crédito do país para mudanças de longo prazo, mudanças estruturantes, e coletivas. E na época da ditadura militar também, o Banco do Brasil também passou a financiar a pesquisa científica por meio do FUNTEC, o Fundo de Incentivo à Pesquisa Técnico-Científica. Ou seja, olha a importância do Banco do Brasil. Seria um banco privado que faria isso? Não, um banco público. Por isso a importância do Banco do Brasil. E sendo um banco público tão importante para o Brasil, ele também teve ganhos. A instituição teve ganhos com isso. Porque quando o país se desenvolve, quando o país melhora, todo mundo melhora junto. E em 1975, o Banco do Brasil era o 12º maior banco do mundo em ativos. Ou seja, em 75, o Banco do Brasil já era um dos maiores bancos do mundo. O Banco do Brasil, portanto, não pode ser reduzido a um palavrão, como Paulo Guedes colocou. É um crime propor a privatização do Banco do Brasil, como Paulo Guedes quer, como o governo Bolsonaro
criminosamente quer. O Banco do Brasil não deve ser privatizado, pois é patrimônio do Brasil a serviço dos brasileiros. Sem Banco do Brasil, não há Brasil independente. Fora Guedes. Muito obrigado a todos.